Mas eu não quero que você pense então, e acho que você já sacou isso, nessa lepra que destrói a pele. Eu quero que você pense na lepra que destrói as coisas por dentro. Essas ferrugens que nós temos dentro de nós e que vão dia após dia, para não dizer hora após hora, comendo micropartículas da nossa vida. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Reflexão do dia. Que nada acontece. Romanos 12, 2-5. Vontade. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e, individualmente, membros uns dos outros. Todas as coisas. Só Jesus é digno de toda a glória. Daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vamos ler juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 1 até o 4, para a nossa reflexão de hoje de manhã. Diz assim a palavra de Deus: Jesus desceu da montanha com os aplausos da multidão ainda soando nos ouvidos. De repente, apareceu um leproso que se ajoelhou diante de Jesus e pediu: Mestre, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: Quero, fique limpo. Todos os sinais da lepra desapareceram na hora. Jesus então lhe disse: Não diga nada a ninguém. Apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus, ordenada por Moisés. Que sua vida, purificada e grata, e não suas palavras, deem testemunho do que eu fiz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos reunidos aqui hoje de manhã e o fazemos em nome de Jesus. O Senhor é a razão do nosso encontro, o Senhor é a razão da nossa música, porque o Senhor é a razão da nossa vida toda. Porque em Ti nós encontramos um sentido para viver, em Ti nós encontramos uma busca para nossa vida, para nossa história, e em Ti nós temos um amigo para nos ajudar nas grandes dificuldades da vida, assim como um amigo para celebrar as nossas mais lindas conquistas. E agora, nesse momento onde vamos refletir na Tua palavra, refletir em uma cura realizada por Jesus, nós queremos abrir o nosso coração para o Teu Espírito, colocar as nossas defesas no chão, colocar os nossos argumentos de lado e permitir que a Tua palavra entre no nosso coração e para que ela faça em nós aquilo que só o Senhor sabe e pode fazer. É o que eu te peço hoje de manhã em nome de Jesus. Amém. É muito encantadora a maneira como Jesus aborda as pessoas nas suas conversas e a maneira como Ele cura, sempre proporcionando, além da cura física, a cura da consciência.
Isso nos faz pensar que a cura de Jesus, as curas de Jesus relatadas na Bíblia, elas incluem a todos nós, porque todos nós temos deficiências. As nossas deficiências são distintas, mas todos nós temos. Todos nós precisamos de curas, principalmente aquela cura que rouba de nós a capacidade de fazermos críticas a nós mesmos. Todos nós precisamos da cura da nossa própria consciência, porque por vezes passamos a vida nos enganando de acordo com as narrativas que nós montamos na nossa vida. Jesus cura as pessoas fisicamente, e para mim, no meu ponto de vista, na minha leitura, essas curas chegam a nós para curar a nossa existência e não necessariamente o nosso físico. Por exemplo, Jesus cura uma mulher que está com artrite. E há muitos anos ela não consegue levantar porque a artrite foi tão pesada que ela começou a se encurvar, até que a única coisa que ela tem diante dela são os próprios pés. Eu não tenho artrite física, pelo menos não por enquanto. Mas eu tenho, vira e mexe, eu flerto com a artrite existencial. Que ela também me curva, me cansa, e eu começo a andar, e às vezes eu passo o dia olhando para os meus próprios pés. Porque a vida nos cansa, e o problema de ficar olhando para baixo é que a gente perde todas as possibilidades do nosso horizonte e todas as coisas que estão ao nosso redor. Jesus cura aquela mulher, colocando ela de cabeça erguida, sem permitir que ela fique sendo julgada e condenada pelos caretas religiosos que estavam mais preocupados com o sábado do que com o problema dela. Jesus cura aquela mulher, assim como Ele me cura, de quando a doença da religião resolve me pegar, dizendo que dogma é mais importante que a vida. As curas de Jesus são recados para todos nós. Entendemos que as dores da existência elas podem ser enfrentadas, de que as dores do seu coração podem ser tratadas, desde que haja coragem para admitir a doença, assim como coragem para enfrentar o processo de cura, porque cura é um processo, e às vezes um processo bastante longo, porém vale muito a pena. Eu não acredito em destino, eu acredito em decisão diante da vida. E que nós temos que lidar na vida com as nossas decisões, inclusive isso é muito do que eu estou falando nas quintas-feiras. Acredito que coisas ruins acontecem com pessoas boas, assim como acredito que muito do que faz pessoas serem boas é como elas respondem às tragédias. Como que pessoas se tornam muito boas? Muito tem a ver com a maneira como elas responderam às coisas ruins que aconteceram com elas. Porque a vida é uma série de decisões. E é preciso tomar muito cuidado, porque muita coisa acontece comigo e eu não decidi, eu não quis, eu não quero. Mas eu preciso dar uma resposta para que aquela situação não grude em mim, não me domine e não, por consequência, acabe determinando todo o destino da minha vida. Eu já fiz várias reflexões nesse texto que li hoje para vocês, já fiz isso aqui na Bethesda. E me impressiona, repito, a pedagogia de Jesus em usar questões físicas para nos levar para uma viagem para dentro de nós mesmos. Jesus usa de uma questão de uma pessoa que nós não conhecemos, não sabemos muito da história, mas aquela história ela pode mexer hoje com a sua história. Porque esse é o desafio nosso como cristãos, nós lemos histórias na Bíblia para que de alguma maneira a história leia a nossa história, a gente encontre os pontos de conexão da dor e do sofrimento, assim como os pontos de conexão da transformação. Quer dizer, a minha história não precisa ser igual à mulher com artrite só na parte em que ela está encurvada, ela também pode ser igual daquela mulher na parte onde ela se levanta, na parte onde ela continua. Porque eu não acredito em destino e não acredito que ninguém aqui foi feito para andar encurvado vida fora. Não acredito que ninguém aqui foi feito para ficar às margens da vida por todo o tempo. Não, eu acredito na reinvenção. Acredito na possibilidade de você se refazer, mesmo que muitas vezes isso seja algo extremamente difícil.
Nos primeiros domingos desse ano de 2019, eu tenho proposto a vocês algumas ideias para esse ano que começa. Aproveitando do ano que está começando, para de fato começar alguma coisa dentro de nós, porque o fato do ano estar começando não quer dizer absolutamente nada em relação ao nosso mundo interno, ao nosso sistema emocional, à nossa vida espiritual. O ano virou, ok, 2019 começou, nós já estamos indo para o mês 2, inclusive, e isso pode representar, a gente pode usar esse período para ele significar uma mudança em nós, mas esse período também pode não significar absolutamente nada. Falei para vocês no primeiro domingo de janeiro para você ficar de frente com as pessoas que você ama. Antes de planejamento financeiro, antes de trocar de carro, antes de qualquer coisa. Olhe nos olhos das pessoas que você ama. Porque senão você vai terminar esse ano talvez com as suas metas financeiras todas concluídas e sem ter com quem se alegrar. Por quê? Porque você não olha mais no olho das pessoas. Falei no segundo domingo sobre você lidar com a apatia que pode ter tomado conta da sua vida e de repente a vida está passando e você não está fazendo nada. Assim como falei para você cuidar da sua autoestima. Você precisa acreditar na sua capacidade de reverter essa apatia que está tomando conta do seu coração. E domingo passado eu falei sobre a possibilidade de você remover possíveis montanhas que estão dentro de você através do perdão. Ou seja, faça uma lista de desejos, mas acima de tudo, deseje viver uma vida diferente. E isso não tem a ver com coisas que você vai ter, isso tem a ver com que tipo de pessoa você quer ser. Isso não tem a ver com tantas as posses, com a capacidade que você tem de adquirir coisas. Isso tem a ver com a capacidade que você tem de manter afetos e deixar perto de você, da maneira mais leve e doce possível, as pessoas que você ama e as pessoas que amam você. E hoje eu convido você para ler essa história de Jesus e a partir dela incluir então mais alguns itens nessa pequena lista, nesse pequeno exercício que eu estou convidando você, domingo após domingo, a fazer, para que o seu ano seja de fato um ano diferente. Para que o seu ano comece sendo de fato um ano novo. Para que no final de 2019 você possa olhar para trás e falar: que ano bonito, que coisa bonita. Como eu consegui viver coisas tão difíceis, mas eu consegui. Como que eu comecei tão apático, mas eu me apaixonei, eu virei o jogo, eu me enchi de adrenalina e fui de fato viver uma vida nova. Não haverá uma vida nova sem que você questione seus velhos hábitos. Eu gostei demais de um filme nacional já bastante antigo chamado Abril Despedaçado. Não sei se você já assistiu. É uma história de vinganças familiares que se sustenta por muitas e muitas gerações. No meio desse festival de sangue, das famílias se matando por um pedacinho de terra, porque o importante não é ser, o importante é ter, então vale a pena perder pessoas para ter terra. Essa é a lógica, uma crítica inclusive do nosso sistema todo, da sociedade. No meio dessa lógica toda de matar pessoas para conseguir colocar a cerca um pouco mais para lá, existe um garoto que fica exatamente com essa crise. Chega uma hora que a gente tem que estancar processos, a gente tem que saber fazer isso. A gente tem uma hora que olhar para a vida e dizer: basta, chega, não faz sentido viver a vida dessa maneira. E o filme gira em torno da crise desse jovem e encerrar um ciclo maldito. Porque a vingança é uma maldição, ela faz mal para todo o sistema, tanto para o vingador, tanto para o que será vingado. Inclusive a sabedoria de Confúcio, né? Se você for preparar uma vingança, cave 2 covas. Porque você que vai se vingar de alguma maneira também vai morrer. O Marcelo Yuca, que morreu semana passada, que fez letras que eu já citei um monte aqui na Bethesda, o ex-baterista do Rapa, ele tem uma das letras, diz que quando, não lembro exatamente a frase, mas ele diz que quem atira também morre. E aí, inclusive, tinha um post, um monte de gente assim: bobagem, morre nada. Sabe, quando falta poesia, a gente não consegue viver. A poesia,
uma metáfora, que quem atira também morre. E um monte de imbecil semiletrado assim, babaca, quem morre é quem leva o tiro. Essa limitação intelectual é muito difícil na internet. E está lotado por aí, a internet é o que mais tem, babacas analfabetos que se acham intelectuais. Não, quem atira morre também. Porque morre na humanidade, morre no afeto, perde inclusive a essência daquilo que é ser humano. Então, quando você for preparar uma vingança, lembre que você vai morrer junto, mesmo que suas coisas deem certo. Por quê? Porque peculiaridades, questões e características humanas, elas vão morrer também. Então, existe algo em nossa vida que a gente precisa tomar muito cuidado, são os nossos padrões de comportamento, tanto aqueles que a gente criou, como aqueles que a gente recebeu. A gente precisa abrir muito o olho num começo de ano, um desejo nosso de viver algo novo. É exatamente pensar o seguinte: você não vai ter uma vida nova antes de você conseguir ter a coragem de questionar a maneira como você está vivendo, os seus velhos hábitos, aquelas coisas que para você são normais. Normatizações são comuns, mas não quer dizer que é correto e nem que é moral. Nem tudo que é normal é moral. Nem tudo que é normal é correto. Eu citei o filme Abril Despedaçado, por quê? Porque a vingança tornou-se uma coisa normal. No meio daquelas duas famílias, uma criança nascia, e ela já nasce em qual espírito? Ela já nasce rodeada do quê? De vingança. Então a vingança não é um problema. Qual que é a vingança? É a meta da vida. Porque aquilo que é normal não necessariamente é correto. E com isso, claro que não precisa ir para um extremo tão grande como a vingança, pegue situações da tua família, da qual você foi criado, da qual você nasceu, e tem um monte de hábitos e coisas lá que você vai dizer: não, mas na minha família isso é normal, porque a gente usa essa frase para justificar, às vezes, inclusive, quando a gente é confrontado com alguma coisa. Não, mas assim, lá na minha família isso sempre foi normal. Então vamos mudar a frase: lá na sua família sempre foi errado. Talvez na sua família sempre foi inadequado. Na sua família talvez sempre fez mal. Só que ninguém teve coragem de levantar e dizer: viu, gente, está errado isso aqui. A gente precisa romper esse ciclo. A gente precisa quebrar com isso. Ah, mas a vovó fez assim. Mas a vovó é um ser humano igual você, ela erra também. Então não é porque é normal, é que é correto. Porque para pensar quanta coisa no Brasil que se tornou normal, e vamos combinar. Ô paizinho para ter coisa normal errada. Só que a gente consegue sempre fazer essas críticas no âmbito macro, porque a gente joga tudo para Brasília. E a gente precisa aprender a fazer essas críticas no âmbito micro, é trazer para dentro do coração. Então a gente tem que protestar contra tudo que está errado politicamente? Sim, e também temos que aprender a protestar contra tudo que está errado existencialmente. Eu tenho que aprender a sair nas ruas e gritar contra a corrupção, mas eu tenho que aprender a fechar a porta do meu quarto e em oração buscar a Deus para tratar as minhas corrupções. Por isso que não haverá uma vida nova sem o questionamento dos velhos hábitos. E Jesus encontra com esse homem uma pessoa com uma doença, a lepra, a hanseníase. Está com o corpo todo tomado e ele quer alívio. E a conversa dele com Jesus é muito legal, porque ele começa dizendo: mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus responde de uma maneira bastante clara: quero, eu quero. Fique limpo. Um diálogo curto, objetivo e extremamente produtivo. Mas não para aí. Porque entendo que, como falei no começo, que as curas de Jesus não é a cura da pele, não é a cura da cutis, é a cura do coração. Então a cura não se encerra ali. Ali é o início de um processo, de um ano novo, e a partir daquele marco, daquela catedral, ele vai começar a viver uma vida nova. Então tem a cura física, mas tem também uma responsabilidade que Jesus faz com que aquele homem assuma com a própria vida. Porque senão é simplesmente cura e agora. Não, cura e vai embora, é todo feliz.
E o processo de cura de Jesus, inclusive, você está curado, mas bico calado, não fala nada para ninguém não. Muita gente aqui ia morrer de tristeza, não é não? Porque o legal de ser curado é dar testemunho. Tomei 22 tiros, morri e voltei. Não, Jesus cura o cara e fala, brother, tu está curado, mas é o seguinte, vai lá, apresenta, dá oferta, conforme ordenou Moisés, mostra que você está curado e vai capitalizar em cima de cura não. Por quê? Porque cura não é meio de você ganhar dinheiro, cura é uma maneira de você viver uma vida melhor. Então, quietinho. E aí já começa o desafio. Principalmente para quem tem esse desejo louco de contar. Não é que é fofoqueiro, eu gosto de anunciar coisas para todos. Nome bonito. Politicamente correto para os fofoqueiros e fofoqueiras de plantão. E aí Jesus já cura e já põe um problema. Tu está curado, legal, e não vai falar nada. Mas eu não quero que você pense então, e acho que você já sacou isso, nessa lepra que destrói a pele. Eu quero que você pense na lepra que destrói as coisas por dentro. Essas ferrugens que nós temos dentro de nós e que vão dia após dia, para não dizer hora após hora, comendo micropartículas da nossa vida. Essas questões que estão dentro de nós que vão comendo micropartículas dos nossos amores, micropartículas das nossas emoções, vão comendo micro pedaços das nossas emoções. Mas, Vili, por que você está insistindo que é tão micro? Porque é micro mesmo, que é pouquinho. Se você olhar um dia só, não dá nem para perceber. Mas depois de um ano, mas depois de 3 anos, de dia após dia, com micropartículas sendo retiradas, a gente já começa a ver o estrago. E depois de muitos e muitos anos, está tudo absolutamente tomado, devorado. Escolha a expressão que você achar melhor. Porque alguns dos nossos hábitos, repito, quer sejam aqueles que a gente construiu ou aqueles que a gente herdou, eles são sim devoradores de vida e de esperança. Toda família tem isso, e nisso a gente é tudo igual. Todas as famílias têm esses problemas, todas as famílias têm suas manias, e não culpe muito os seus pais, porque hoje que você é pai, você também está inventando um monte de mania com os teus filhos. Então a questão não é se nós vamos ou não inventar mania, porque nós vamos. A questão é a coragem da gente pensar o seguinte: esse tipo de vínculo familiar, esse tipo de casa que eu estou montando, esse tipo de namoro que nós estamos estabelecendo, ele consome o quê? Porque consumir ele consome o quê? Ele se alimenta do quê? Ele precisa de quê para sobreviver? Quais coisas na tua vida hoje que estão devorando a tua casa? Quais questões que estão dentro de você hoje que estão devorando a tua vida profissional? Que impedem que você tenha vontade de acordar para trabalhar? Quais coisas estão roubando a alegria de viver? Quais coisas? Faça essas perguntas. Juro que eu fiz para mim mesmo. E você já parou para pensar que a sua falta de alegria pode ser você mesmo? Aí você vai dizer, pô, Vili, aí é muito pesado. Não, porque você já parou para pensar que a sua falta de alegria for você mesmo, você está nas suas próprias mãos para mudar, ou seja, não depende de ninguém, depende de você. Que coisa boa é quando a gente saca isso, que uma grande questão da nossa vida é o quê? É que está comigo, tá? Então olhe o passado, questione os velhos hábitos, questione as posturas, questione sua teologia, questione sua oração, questione por que você canta, questione por que você veio aqui hoje de manhã. Porque sem fazer isso vai ser muito difícil você conseguir viver alguma coisa diferente. Porque o hábito sempre vai direcionar as nossas ações. E a gente vai se esconder atrás do fato deles serem normais. Aquilo que é normal não necessariamente está correto. Aquilo que é normal na tua vida não necessariamente faz bem para a tua vida. Aquilo que é normal no relacionamento de vocês não necessariamente é saudável para o relacionamento de vocês. Mas e a vontade de Deus? Bom, quem aqui é evangélico faz tempo, já lidou muito com a questão da vontade de Deus, e eu sou um deles.
mestre, se o Senhor quiser. Pronto, a vontade de Deus está posta no diálogo. E quando eu li essa frase, eu fiz uma viagem no tempo e cheguei lá na minha infância, porque eu escutei muito sobre algo no mundo religioso, que é exatamente a vontade de Deus sobre todas as pessoas e a vontade específica de Deus para cada ser humano. E esse homem, com essa doença, ele traz a vontade de Deus no meio da conversa. Porque eu cresci aprendendo que tudo é da vontade de Deus. Tudo. E desde que eu me entendo, eu comecei a pensar nisso, eu nunca consegui entender essa história de que tudo é da vontade de Deus, porque tudo, muita coisa. Tudo tem assassinato. Tudo tem estupro. Tudo tem pedofilia. Tudo tem pais, maridos, chutando esposas para fora de casa com nenês de 10 dias. Tudo tem crianças morrendo de diarreia hoje em dia ainda no mundo. Tudo tem milhões de crianças que passam fome. Tudo é da vontade de Deus? Sério? Desse Deus aí eu sou ateu. Eu não gosto desse Deus. Porque eu não consigo entender para que Ele faria coisas tão horrorosas que que sou ruim pra caramba, não jamais faria, e Ele faz. E aí vem aquela lógica, não, mas é porque por trás de tudo, Deus tem algo para ensinar. Me diga, Deus não tem um jeito mais legal de ensinar do que com desgraça? Por que a religião insiste em ter um Deus que está sempre de olho apertado, com a festa franzida, está sempre chateado e sempre mandando problema na cabeça das pessoas? Para. Ah, mas aconteceu um negócio lá na minha casa que foi muito difícil. Foi muito difícil, talvez porque você não prestou atenção. Para de falar que foi da vontade de Deus. Isso não é vontade de Deus, isso é falta de pensamento do ser humano. Aí furou o pneu, vontade de Deus. Não tem vaga no shopping, vontade de Deus. E aí vai tudo, é tudo mesmo. Tudo essas coisas, você tem que incluir tudo. Quando você usa a palavra tudo, você tem que colocar tudo. Não, mas você está sendo muito radical. Não, eu estou só usando a palavra que eu aprendi. E hoje querendo ensinar, inclusive, para vocês e para outra geração e para os meus filhos, que não. Existem coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Tem coisa porque eu não pensei. Tem coisa que é exatamente eu não incluí os valores de Deus, aí deu tudo errado. Tem coisa porque eu não fui perspicaz. Tem coisa que eu apostei e deu totalmente errado. E esse homem, que eu não conheço, ele tem uma visão da vontade de Deus muito mais legal do que a que eu aprendi. Porque ele vê Jesus como o que reverte a dor e não o que dá a dor. Ele não está dizendo, Senhor, já que o Senhor me deu a lepra, será que o Senhor poderia tirar? Não, ele já está dizendo assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode reverter a minha tristeza em alegria. Quer dizer, ele apresenta um lado lindo da fé, onde Jesus está do lado da cura e não da tormenta. Jesus está do lado bonito e não do lado da tragédia. Jesus está do lado da vida nova, que traz alívio, que estanca processos destruidores. E não Jesus está do lado do... Não, você está muito felizinho, então vou dar uma doença para você ficar esperto. Porque em linhas gerais é assim que o mundo religioso evangélico funciona. Ah, essa pessoa não aprende? Então câncer. Cara, que Deus é esse? O que Deus é amor da Bíblia. Lê a parábola do filho pródigo, depois venha me falar que dá para encaixar Deus com essa visão tão horrorosa. Esse horror está dentro do coração de quem fala. Isso é uma projeção. Porque Deus é uma projeção. A gente fala muito a partir daquilo que a gente gostaria. E esse homem está dizendo para a gente o seguinte, gente, para com essa história. Não, Jesus está do lado leve da vida. Ele é alívio para o mal que nos devora. A vida maltrata? Maltrata, a vida maltrata. A vida, o sistema, São Paulo, Brasil, a rua, a violência, isso aí maltrata, é do viver, todos nós estamos suscetíveis. E Jesus está do lado do alívio, da esperança, da força, do ânimo que enche o nosso coração para a gente lidar exatamente com as coisas que corroem e roubam a nossa alegria, a nossa esperança. Onde está Jesus? Está dizendo para você, você vai passar muito problema, mas tem bom ânimo porque eu estou do teu lado e nós estamos juntos. Bola para frente.
Aí está Jesus. Então a gente sofre, por quê? Porque a maldade é uma realidade da vida. E a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente fique limpo. A vontade de Deus é que a gente viva feliz sem precisar ficar à margem da vida, com coisas comendo a nossa vida e nós nos desfazendo enquanto caminhamos. Não, Deus quer que a gente caminhe e cresça, e construa, e adquira, e fique cada vez mais bonito. A ideia de um Deus que quer que as pessoas vão no caminho se desfazendo e caindo aos pedaços, e sangrando e moendo para aprender uma lição, não, esquece isso. Esquece isso. Aqui na Bethesda isso não existe. Nós estamos em paz com o Deus da paz. Nós aceitamos a graça de Jesus e vamos viver baseado nessa graça até o nosso último suspiro. Ah, mas isso aí é muito oba-oba. Não, isso não é oba-oba, é olhar para o amor de Deus e dizer: Deus, a minha vida vai ser uma resposta ao teu amor, e porque o Senhor me amou, eu não mendigo e não me esqueço, eu toco a minha vida para frente para que a minha vida seja uma expressão do teu amor. A vontade de Deus é que você viva feliz, prestando atenção nas coisas que estão grudando em você e comendo o seu coração. Essa é a vontade de Deus. Agora, não é para você, é para todo mundo. É para todos nós. Então entenda que as curas de Jesus, elas produzem transformação do doente e não simplesmente a função, colocar para funcionar uma coisa que estava disfuncional. Jesus não cura doenças. Jesus não trata doença, Jesus trata pessoas. E trata doença é remédio, hospital, médico. Jesus trata o ser humano. Ele não fala com a lepra, ele fala com o ser humano. Porque ele quer curar para além daquela doença, é para outras coisas que vêm junto no pacote. Quando a gente fica doente, quando a gente tem uma questão, as outras coisas, os agregados que vêm junto. Então Jesus cura a pessoa e coloca num caminho de integridade para que ela viva dali para frente, esperta, porque lepras voltam. Não sei se a da pele volta, mas as do mundo interno elas voltam. E a gente precisa manter os olhos bem abertos. Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. Quero. Fique limpo. Que frase legal, e eu quero viajar com você um pouco nessa frase. Porque pode parecer que está tudo resolvido, né? Quero, fique limpo. E Jesus manda a doença embora, certo? Não. Repito, Jesus não lida com doenças. Jesus lida com pessoas. Então eu vou arriscar com você uma frase que fique limpo não é uma ordem para a doença, é uma ordem para ele. É de como que ele tem que viver dali para frente. É como que um mandamento. Vamos tirar o fique limpo da doença, vamos colocar o fique limpo para a pessoa. Presta atenção por onde você vai andar, fique limpo. Porque existem caminhos que vão te sujar novamente. Fique limpo. Permaneça limpo. Mantenha a sua integridade funcionando. E a única pessoa no mundo que pode fazer a sua integridade ficar funcionando é você mesmo. Ou seja, Jesus cura da doença, mas coloca uma responsabilidade, que é qual? Abre teu olho, meu. Abre teu olho. Preste muita atenção por onde você vai andar daqui para frente, porque senão isso aí volta. E eu não vou ficar toda hora te encontrando aí, não. Você tem que ficar esperto. Permaneça limpo. Em outras palavras, cuide muito das intenções do teu coração, porque elas podem te sujar novamente. Cuide muito do seu mundo interno, porque esse hábito que você achou que era normal, aí você descobriu que ele não é, e aí de repente fica muito difícil, a gente começa a relativizar, e a gente abre uma concessão aqui e outra ali, e de repente nós estamos fazendo tudo de novo, e a lepra volta e tudo começa a ser consumido de novo. É preciso saber viver, né? Cantou o poeta, é verdade. Permaneça limpo, abre muito os teus olhos, porque você recebe muitas propostas todos os dias, e algumas são extremamente danosas.
Provérbios: há caminhos que parecem ser muito bons, mas o seu fim, destruição e morte. Fique esperto. Fique limpo. Mantenha-se limpo. Cuide das intenções e dos desejos do seu coração. Lembra da lista que você está montando para o ano novo? Coloque lá: ficar limpo. Toda a lista, aquela lista de coisas que você quer ter, mas lembra que nós estamos fazendo uma outra lista de tipo de pessoas que nós queremos ser. Pois coloque lá: ficar limpo. Entre parênteses, a cura do leproso, você nunca mais vai esquecer. Deixa eu dar um exemplo aqui para te ajudar um pouco. Pessoas que têm uma dificuldade muito grande no jeito que falam. São extremamente explosivos, às vezes ignorantes, e por conta disso ferem pessoas dentro da família. Tem filhos que não gostam de conversar com alguns pais ou contar algumas coisas, porque tem mais medo da fala do pai do que da consequência do erro. Isso é um problema muito sério. Os nossos filhos têm que ter o sentimento de que eles podem contar para a gente as coisas mais difíceis da vida, porque se eles não tiverem isso com a gente, eles vão ter com alguém. Porque não existe espaço vago quando a pessoa está buscando ajuda. Teu filho pode buscar com você. Se a porta estiver fechada, ele vai buscar com alguém. Com quem? O mundo está aí. O sistema está aí. Então, existem pessoas que têm dificuldade com a fala, e muitos estão aqui agora, já inclusive, extremamente irritados comigo. Contenha-se, você tem que ficar de frente com isso. Quem é esse cara para falar assim comigo? Meu nome é Vili, posso te dar meu RG e meu CPF, estou no final do culto aqui para conversar contigo. Jamais sair escondido aqui por trás. Tem gente aqui de manhã que precisa mudar o jeito que fala, porque a tua fala é uma lepra que está corroendo as pessoas que vivem ao redor da tua vida. Lide com isso. Enfrente isso. Se olhe no espelho. Fique limpo. Você é a única pessoa que pode mudar isso. Olha que coisa linda, está na tua mão. E Jesus fala, a Bíblia fala, o Salmo fala: coloca um guarda na tua boca. Crie mecanismos de defesa, de contenção, mas coloca um guarda na tua boca. Crie um alerta. Por quê? Porque você está sendo um problema na vida das pessoas. E você não precisa ser. Não, mas esse é o meu temperamento, eu sou assim. Não. Tem nada que se esconder atrás de temperamento, não. Porque temperamento a gente lida com um negócio chamado caráter. Temperamento, ok, você veio com ele, é o teu tempero. Caráter são as decisões que você toma durante a tua vida. E um bom caráter controla qualquer temperamento. Então a gente na vida tem que parar de arranjar desculpa e a gente tem que arranjar valores para lidar com as coisas que estragam a nossa vida e a dos outros. Por exemplo, Jesus fala, olha, se o teu olho te faz pecar, é melhor arrancar ele fora. É umas frases de Jesus que se a gente fizer muito rápido, a gente fica todo decepado, Se teu braço te faz pecar, arranca ele fora. Aí o pessoal que diz que lê a Bíblia inteira com literal, eu gosto sempre de chegar nesse texto com eles. Eu sou literal com a Bíblia, do jeito que está lá eu faço. Então vem aqui, vamos ler juntos. Se o teu olho esquerdo te faz pecar, arranque ele fora. Lide com a sua literalidade. Eu sou poético, metafórico, não preciso. Eu vou ficar com meu olho bem aqui mesmo. Jesus está mandando a gente arrancar olho mesmo, cortar braço? Óbvio que não. O que ele está dizendo? Presta atenção nas coisas que estão fazendo você pecar. O que é o pecado? O pecado é aquilo que mata. Erro é aquilo que te prejudica. Pecado é aquilo que te mata. E mata os outros se não matar você. Ele gera morte. Eu não preciso arrancar o olho. Eu preciso começar a condicionar a olhar outras coisas. Eu preciso aprender a ter outro tipo de olhar. Eu não preciso parar de falar. Eu preciso começar a falar coisas bonitas. Eu preciso aprender a conter o meu nervosismo.
Eu preciso começar, passo número 1, parar de jogar a culpa no meu temperamento. Então o fique limpo é a frase mais importante para a gente levar para casa hoje. Porque Jesus curou e agora Ele está jogando na mão dele. Fala, então, está aqui a vida, agora você vai viver, que coisa linda, agora você vai viver. Vai viver, cara, vai viver limpo. Vai viver feliz, tendo conversas bonitas, sem ficar se destruindo e se despedaçando por aí. Pelo contrário, vá se construindo, vá fazendo de você uma pessoa cada vez mais bonita, cada vez mais bem formada, cada vez mais bem informada. E de modo que as pessoas ouçam suas palavras e falam, que delícia conversar com essa pessoa. E a gente pode entender também Jesus com essa frase, dizendo, olha, eu quero que você fique limpo, e você quer? Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. Aí Jesus diz, quero, fique limpo. E a gente continua agora o exercício de assim, e a gente quer? Você quer mesmo ficar limpo? Ah, claro que eu quero, claro que eu quero. Como quero? Pô, que legal, que bom. Você já tem um monte de coisa para fazer agora. Porque quando Jesus está jogando no colo, e nas curas de Jesus tem esse padrão de jogar para a pessoa, quero, e você quer? Você quer? Às vezes Jesus chega para curar uma pessoa, e Ele fala assim para ela, o que você quer? Eu acho muito legal, a pessoa está toda doente, quase morrendo, Jesus fala, o que você quer? Assim, Jesus, não está na cara, aí acho que Ele fala assim, não, porque eu preciso saber o que ela quer. O doente tem que dizer o que ele quer. E Jesus está dizendo, eu quero que você fique limpo, mas você quer? Você quer? É a máxima da medicina, que diz assim, antes de curar uma pessoa, pergunte para ela se ela está disposta a deixar as coisas que fizeram ela adoecer. É um princípio que permeia a medicina, a psicanálise, a psicologia. Antes de você curar uma pessoa, pergunta para ela o seguinte, escuta, você está disposto, está disposta a deixar as coisas que fizeram com que você ficasse doente? Você está disposto a abandonar hábitos? Você está disposto a dizer que essa normalidade é uma doença e você vai ter que parar com isso? Ah, mas isso é muito pesado. Não, cara, isso é incrível, é maravilhoso. Jesus está dizendo para a gente, cara, a cura, boa parte dela está na nossa mão. A gente precisa estar disposto a quê? Deixar. A lógica capitalista diz que a gente tem que adquirir. A lógica espiritual de Jesus, por vezes, diz que a gente tem que abandonar. Porque não é na aquisição que eu sou uma nova pessoa, às vezes é na renúncia. Que a sua vida purificada e grata dê testemunho do que eu fiz. Que bacana. Jesus cura, diz para ele ficar limpo, e depois faz o desafio da perseverança. Manter o coração conectado com as coisas bonitas, limpando sempre a alma para que ela não se acostume a viver se despedaçando por aí. E Jesus termina falando de testemunho. Que quem é antigo em igreja também é muito ligado com essa palavra, né? O testemunho. Tem que ser um bom testemunho. Aí fecha a camisa até aqui em cima e fica lá na escola igual uma estátua, parecendo um ET, sem falar com ninguém, sem ir em festa, sem ser social com a família. Isso é o bom testemunho. Não, mano, tu é chato. Isso aí é o chato. Bom testemunho é aquela pessoa que está andando por aí, às vezes sem falar nada, às vezes num silêncio tremendo, mas as pessoas estão olhando para as suas boas obras e glorificando o Pai que está nos céus. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.